Pai do Senhor, igreja, oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, por tantos livramentos, Senhor, e por tanto amor exercido, meu Pai, em cada minuto. Pai, eu te entrego agora, Senhor, a tua filha, Senhor, que ela venha trazer, Senhor, aquele alimento que a nossa carne, que o nosso espírito, que o nosso mental, que o nosso emocional necessita tanto, meu Pai. Usa a tua filha, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, que não seja, meu Pai, o que ela quer, que não seja o que nós queremos, meu Pai, mas que seja aquilo que nós estamos precisando, meu Pai, vindo de Ti. Em nome de Cristo Jesus, protege, abençoa, meu Pai, todos aqueles a quem ela ama, meu Pai. E em nome do Senhor, que a Tua presença, meu Pai, não saia daqui nem um minuto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia a Deus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa e santa paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor. Agradeço ao Senhor Jesus, acima de tudo e acima de todos. Agradeço a confiabilidade ao pastor Tiago, à irmã Suiane. Muito obrigada pela confiabilidade. Louvo e exalto o nome do Senhor por essa oportunidade única, irmão. Porque hoje você está sentado aí e esse dia, essa hora não volta mais. É único. Então agradeço e louvo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que não erra, aquele que não tarda, aquele que não falha, aquele que está acima de tudo, que está acima de todos. O leão da tribo de Judá, o grande eu sou, o Emanuel, o príncipe da paz, Deus conosco. Aquele que está aqui nessa noite para fazer grandes coisas ao meu e ao teu favor. Aquele que renova as forças dos crentes. Aquele que dá vida e vida com abundância, aquele que renova e faz algo diferenciado na nossa vida e através da nossa vida, para que todos olham e vejam, como nosso Senhor vive, como Ele reina, e o Senhor, eu tenho uma plena convicção, pastor Tiago, que o Senhor tem uma palavra poderosa para cada coração, porque o Senhor me trouxe aqui, não porque eu mereço, não porque eu posso, não porque eu sou, não, mas é pela graça, pela misericórdia do grande eu sou, porque eu não sou nada sem Ele, eu não posso fazer nada sem Ele. Meu Deus do céu, sem Ele nada pode ser feito, e é por isso que você está aqui, porque até hoje Ele tem te sustentado, até hoje Ele tem te guardado, até hoje Ele tem livrado, até hoje Ele tem protegido, e é motivo de glorificar esse Deus tremendo. Oh, glória, eu estou crendo, Senhor. Quando eu sou convidada para trazer algo do Senhor, palavra só o que tem na Bíblia Sagrada, mas eu costumo dizer que eu não gosto de escolher, porque o povo não me pertence, o povo não é meu, o povo é do Senhor. E Ele sabe o que cada um dos seus filhinhos está precisando. Então eu costumo pedir a Ele, Espírito Santo, amigo fiel, conselheiro, príncipe da paz, o que Tu queres transmitir para o Teu povo. Porque se eu for escolher, Pai, nada flui, nada sai. Mas quando é o Senhor que decreta, que dá ordem, que faz acontecer, aleluia, vidas são restauradas, vidas são curadas, vidas são libertadas. Há renovo na casa do Senhor. E a palavra que o Senhor tem para a igreja Ágape, aleluia, nessa noite, é em Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Aleluia, eu já te digo que o tema é: não limite o poder de Deus na sua vida. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 3. E diz assim a poderosa palavra do Senhor. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Aí a parte que me chamou mais a atenção foi essa, a parte B do versículo. Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes.
Estamos diante de um livro muito conhecido, estamos diante de um capítulo que acredito que praticamente todos aqui já conheçam, onde se fala do vale de ossos secos, onde o Senhor fala com Ezequiel, aleluia, glória a Deus. Onde o Senhor fala, aleluia, com esse profeta que já começou a sua caminhada cedo, aleluia, glória a Deus. E eu estou aqui sabendo que é um culto denominado culto de oração, aleluia. E você vai entender porque até eu mesma, irmã Suiane, questionei, porque, Senhor, tanta palavra que tem na Bíblia Sagrada, aleluia, e por que esta palavra, aleluia, glória a Deus, o que tem muito a ver com oração. Ah, meu amado, assim como eu questionei, talvez alguém esteja questionando, pois a resposta Ele deixa, a resposta Ele dá, aleluia, porque Ele é aquele, aleluia, que não deixa dúvida, aleluia, glória a Deus. Oração, irmão, é um diálogo, oração é uma conversa, oração você cria intimidade, não há como ter intimidade se não houver oração. É necessário a intimidade para orar, aleluia, para buscar a face do Senhor, para ser sensível à voz do Espírito Santo. É necessário oração para que você venha se comunicar com o Rei da Glória. É necessário oração para vivenciar, aleluia, as coisas deste mundo. É necessário oração para batalhar cada dia. É necessário oração no teu trabalho, oração na tua casa, oração na tua família, oração na igreja, oração aonde quer que tu entre, que tu saia, para que tu venha ser bem-aventurada, minha querida. É necessário orar, é necessário ser mulher de oração, é necessário ser homem de oração. Sem oração, meu querido, eu não sei o que você pode estar fazendo na casa do Senhor, com uma Bíblia na mão, com um terno bonito, com um perfume cheiroso, com uma sandália muito linda, top, aleluia. Não adianta, meu querido, se não houver intimidade com o Santo dos Santos, para nada serve a tua ida e vinda, aleluia. É necessário buscar, é necessário descer, é necessário entrar no Santo dos Santos. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: não limite o poder de Deus na tua vida. Ah, bem verdade que nos dias que estamos vivenciando, irmã, aleluia, vivenciamos cada situação que muitas vezes perdemos a esperança, muitas vezes não acreditamos nem em nós mesmos, muitas vezes duvidamos de tudo e de todos, mas nessa noite o Senhor está aqui para decretar esperança na tua vida, para dizer que ainda assim há esperança para a árvore cortada. Ele está aqui nessa noite para dizer: vou eu ressuscitar os teus projetos, vou eu ressuscitar os teus planos, vou eu ressuscitar aquele que estava morto, aleluia, glória a Deus. O Senhor, pastor, levou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, assim, não, sequíssimo, aleluia, estava além de seco, era algo sem vida, era algo que já estava quebradiço, aleluia. Não apenas se conformou em colocar seco, mas colocou sequíssimo. Ezequiel foi para o meio. Eu gosto de observar até as palavras, irmão, porque às vezes uma simples palavra faz a diferença na nossa vida. Para você receber vitória, às vezes é só uma palavra. E às vezes nós ficamos tão desapercebidos que não pegamos. Pega tudo nessa noite, irmão. Pega o máximo que você puder pegar, porque Jeová está nesse lugar para te entregar, aleluia, vida, renovo, aleluia. E naquele momento que eu observo que Ezequiel foi para o meio do vale, aleluia, de ossos sequíssimos, acredito eu que Ezequiel entra ali, aleluia, e observa o lado, e observa o outro, se vira e olha para o outro lado, e aonde você olha, você não consegue encontrar vida. Aonde você olha,
olha, você não consegue encontrar algo novo. Aonde você olha, você fica a se perguntar. Talvez Ezequiel ficou a se perguntar: o que o Senhor, o que o Espírito Santo quer me mostrar com isso? Porque, meu querido, o cenário aqui era de morte, o cenário aqui era de cemitério, vamos dizer aqui. O cenário aqui era triste, aleluia, glória a Deus. O cenário de tristeza e de dor, ossos sequíssimos, onde, para mim, que sou ser humano, e para você, poderia dizer que não tinha mais vida. Poderia dizer que não prestava mais. Não tinha mais jeito. Acabou. Isso aí, irmã Suiane, não presta mais para nada. Não tem mais jeito. É algo que não tem esperança, não tem vida. É algo sem sentido. Mas no meio, no centro, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, foi o Espírito de Deus que levou Ezequiel para aquele momento, para vivenciar aquela experiência. Eu não sei qual é a experiência que você está passando nessa noite. Eu não sei qual é o cenário que você está enxergando nessa noite. Mas uma coisa eu sei, ainda tem vida aí. Eu não sei o que está te atormentando, o que está tirando as tuas noites de sono, o que está te preocupando, aleluia, o que está fazendo você ficar questionando, aleluia, porque vivemos, irmã Suiane, em uma sociedade, aleluia, doente, onde vive com ansiedades, com opressão, aleluia, com depressão. Vivemos em meio a uma sociedade que as coisas nos sufocam, que as coisas quer nos parar, nos barrar, quer nos impedir de avançar, quer nos impedir de ir além, quer nos impedir, aleluia, de vivenciar o sobrenatural. Mas eu quero te dizer nessa noite, que aquele que te chamou, que aquele que te escolheu, sim, ele te escolheu, e ele não erra, ele escolheu a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, para vivenciar milagres, aleluia, glória a Deus. Agora, se nessa noite o teu cenário está impedindo de você enxergar milagre, enxergar vida, enxergar algo novo, nessa noite eu quero te convidar a se ligar com o trono, a se ligar com o Todo-Poderoso, aleluia, e repreender nessa noite tudo aquilo que queira te barrar, tudo aquilo que queira impedir de você vivenciar algo novo na sua vida. Irmãos, talvez você fique a se questionar, mas irmã, não dá para isso não. Às vezes até o pastor quer me colocar nisso, mas não dá não, eu acho que eu não consigo não, eu não posso não. Aquele espírito de inferioridade que às vezes quer tomar de conta do ser humano. Dizer, não dá para mim, eu não posso, não é, eu não sei, eu não faço. Aí eu me lembro de Jeremias, aleluia, onde Jeremias lá em capítulo 1, ele disse que não sabia. Ele não sabia falar, aleluia, glória a Deus. E o Senhor disse o quê? Vai, não temas diante deles, eu sou contigo. Aleluia. O Espírito Santo fala contigo, amado, nessa noite. Eu sou contigo, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus. Não te assustes, calma, peraí. Respira, você vai conseguir. Eu não sei qual estado que você está nessa noite. Eu não sei qual o cenário, como já foi falado, se o cenário está de morte, se o cenário está como se fosse um hospital, doente, está paralisado. Eu não sei qual é o cenário que você está vivenciando nessa noite, mas algo eu sei, o Senhor
vai transformar esse cenário nessa noite. Porque se isso depende de fé, eu estou aqui para crer por ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele falou, aleluia, para Jeremias: não temas, vai, não temas, diante, abre a tua boca e eu falarei. Então não te preocupa não deixa nada querer te barrar. O Espírito Santo está encorajando vidas nessa noite a prosseguir, a ir avante, a ir adiante, a reconhecer que sozinho você não consegue, que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Irmãos, o Espírito Santo está te convidando nessa noite a entender que não dá para ter vida, aleluia, no meio da morte desse jeito que você se encontra. Sabe, pastor, muitas vezes há mortos-vivos dentro da igreja. Eu costumo deixar o Espírito Santo falar o que Ele quer. Muitas vezes há mortos-vivos dentro da igreja. E para não dizer que eu estou criticando A ou B, eu começo a falar por mim, irmãos. Há um certo período atrás, eu estou na igreja. Estava indo para os cultos. Estava assim louvando, estava assim pregando, estava assim. Mas, sabe, aquela morta viva? Por que, irmã Gleice? Porque já não orava como antes, porque já não buscava como antes, porque já não gemia e chorava como antes, porque já não adorava como antes, já não jejuava como antes. E quando você isola essas coisinhas que para você é coisinhas, isso daqui é o fundamental para a tua oração, aleluia, obter uma intimidade incomparável com Jesus Cristo. Para você obter essa intimidade, é necessário que você vinha praticar a oração, o diálogo, porque é tão bom falar com o vizinho, com a vizinha, com o irmão, com o cicrano, com A, com B, é bom falar, né? Você abre e você desabafa, qualquer notícia, você vai e liga e diz: amiga, isso, ou então, e aí, varão, aconteceu isso. É tão bom, né? Você vai e desabafa, fala o que quer. E para Jesus? E para Jesus, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que nós possamos buscá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força, crendo e tendo convicção de que Ele tem olhos e vê, ouvidos e escuta, boca e fala. Ele é mais real, Ele é mais vivo do que eu que você está vendo aqui. Ele é muito mais real, Ele é muito mais vivo, aleluia, e Ele está presente e Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Chama Ele para conversar, chama Ele para dialogar, chama Ele, chama papai, porque só Ele pode fazer o que ninguém pode, só Ele pode entrar onde ninguém pode, só Ele pode resolver o que ninguém pode na tua vida. Eu preciso te dizer nessa noite que o Senhor está esperando vidas a voltar. Eu não vou dizer o primeiro amor, irmão, sabe por quê? Porque eu tenho aprendido nesses últimos dias, aleluia, porque eu dizia assim: eu quero o primeiro amor, se for para dentro da se for para estar dentro da casa do Senhor, só marcando presença, só indo, aleluia, e não tendo aquela intimidade de antes, eu não quero mais, eu quero o primeiro amor. E eu comecei a clamar ao Senhor: eu quero voltar às primeiras obras, aleluia, glória a Deus. Aí eu entendi, pastor, aleluia, glória a Deus, que não é bem assim o primeiro amor. Sabe o que é? Porque a gente deixa o verdadeiro amor sair mais, deixa de lado, porque o amor, ele em si não pode se apagar. Você não pode deixar a chama apagar, aleluia. Se você já não tem prazer de orar pelo seu vizinho, volte, ainda dá tempo.
tempo. Se você não tem prazer de fazer a obra, volte que ainda dá tempo. Se você não tem prazer de limpar a casa do Senhor, volte que ainda dá tempo. Se você, aleluia, já não sente aquele ardor, aquele fervor, aquela alegria da presença do Senhor, volta que ainda dá tempo. Volta, irmão. Volta porque é gostoso. Volta porque é prazeroso. Volta porque é maravilhoso. Aleluia, sabe por quê? Porque quando você anda com Ele é diferente. Aleluia. E você pode ter o melhor amigo andando do teu lado, rico, seja lá o que for. E de nada vale se o grandão da Galileia não estiver contigo. Aleluia. Porque aonde tu chega, a presença dele chega junto. E quando há presença de papai, irmãos, aleluia, não querem sair de perto de ti. Aleluia, glória a Deus. Você pode lembrar nessa noite, aleluia, das experiências vividas com Jesus. Ele te convida, volta que eu ainda estou no mesmo lugar. Jeremias 33, se eu não me engano, no versículo 3 diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas. Clama, clama, adora. Clama, chama a atenção dele, busca, clama, desabafa para ele, clama, adora, porque quando você clama, quando você adora, o sobrenatural acontece na tua vida, na tua casa, na tua família, entre os teus, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você está. Se você clamar, você vai vivenciar o sobrenatural de Deus, e é o que eu tenho vivido, irmã Suiane, irmã Sunamita, nesses últimos dias. Aleluia, se está fazendo algo, aleluia, seja sensível à voz do Espírito Santo. Ele brada e diz: ora agora por isso e por isso. Corre, deixa, vai lá e ora, porque logo, logo você vê, aleluia, o sobrenatural, aleluia, acontecendo. Aleluia, não se conforme em viver de qualquer jeito, não se conforme em ser frio, aleluia, não se conforme em ser morno, não queira, busque, seja quente, busque por santificação, busque por santificação, busque por santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor dos Senhores. Aleluia, busque, não faça como Apocalipse capítulo 3, onde fala da igreja de Laodiceia, que era uma igreja pobre, nua, miserável, aquela igreja necessitava do colírio que Jesus falou. Que colírio é esse, pastor Tiago? Era um colírio diferenciado. Não é o colírio que é vendido em ótica ou em qualquer farmácia, qualquer outro canto. Não, é um colírio que quando é colocado nos olhos, você vê o que o seu vizinho do lado não está vendo. Você enxerga o que qualquer outro não pode estar enxergando. É para isso que Deus te chamou, para viver o surreal, para vivenciar obras maiores. Aleluia. O Senhor te chama, aleluia, a ficar no centro e a observar tudo. Talvez você já está no centro desse cenário. Talvez você já está olhando para todos os problemas, para toda dificuldade, para toda situação que você está passando. Talvez você olhe para tudo que é erro. Talvez você olhe com um olhar tão de ser humano, incrédulo e falho, que não consegue mais enxergar a saída, não consegue mais enxergar a vida. Mas o Senhor te colocou no centro. E às vezes, só de olhar dói. Você chora, porque você quer que alguém seja liberto. Você quer que esse alguém saia das drogas, porque é sua família, é parente. Você até chora e geme no centro. E você olha, mas está muito sequíssimo. Está praticamente diante dos nossos olhos impossível.
de haver libertação, de haver restauração, de haver renovo, de haver renúncias. Diante dos nossos olhos, seres humanos, está praticamente impossível. Mas talvez você está nesse centro e você olha, e você até chora, você até geme, você até quer. É sério, irmãos, o que eu vou falar agora. Você até quer a libertação do teu parente querido. Você até quer a cura de alguém. Eu falo logo da família, da parentela, porque, pastor, isso era para a gente sentir para a igreja, no corpo do Senhor, mas na verdade é quando se trata de família que a gente sente de verdade, né? De sangue, que não era para ser o corpo do Senhor. Mas quando se trata de família, família em drogas, famílias enfermas em hospitais, famílias que estão à mercê de Satanás. Quando se trata disso, você olha, você geme, você chora, porque você quer a libertação, você quer a cura, você quer ver milagre naquela vida. Só que muitas vezes a igreja do Senhor Jesus esquece que Deus quer fazer primeiro em você. Muitas vezes a igreja do Senhor desconhece isso, ou se sabe, passa desapercebido. Mas nessa noite o Espírito Santo brada nos corações: é primeiro em você. A boa obra começa em você. Não te preocupa com a libertação dele, vou eu agir, mas eu quero logo você. Assim, ó, em oração. Assim, ó, de joelhos. Assim, ó, gemendo e chorando. Assim, ó, buscando. Te quero nos santos dos santos, para te revelar coisas grandes e ocultas. Te quero nos santos dos santos, para te aperfeiçoar. Porque sem haver aperfeiçoamento, sem haver santificação, você não vai obter vitória. Então, nessa noite, eu quero que você entenda, Ezequiel, ele estava ali no centro e estava olhando tudo ao seu redor, que estava sem vida. E o Espírito Santo perguntou a ele: porventura, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? Quando eu chego nessa parte B do versículo, eu consigo observar uma resposta madura, crente maduro. Eu consigo observar uma maturidade na resposta, irmã Suiane. Aí eu fiquei: Senhor, mas uma coisa leva a outra. É muito lindo e muito interessante a palavra do Senhor. Senhor, a resposta de Ezequiel foi: Senhor, tu sabes. Só que, irmã Raimunda, não é qualquer um que pode responder assim. Acredito eu que só responde assim quem tem intimidade. Acredito eu que só responde assim quem tem maturidade. A maturidade espiritual te leva além. A maturidade espiritual acelera o processo na tua vida. A maturidade espiritual te faz vivenciar o sobrenatural. É necessário haver uma maturidade espiritual para que você venha desenrolar o mistério que Deus tem na tua vida. Para uns, muitas vezes demora mais, pastor. Para outros, é mais rápido. Eu não sei qual o seu tipo de barro, qual o seu tipo de vaso, mas o oleiro, ele sabe. Assim como a palavra do Senhor em Jeremias fala a respeito do vaso, do oleiro, onde também o Senhor levou Jeremias, aleluia, a observar o oleiro fazendo vaso. E o que mais me encanta nessa passagem, volto já para lá, para Ezequiel, o que mais me encanta nessa passagem é que primeiro tem que ter a escolha do barro. Primeiro é a escolha do barro. Há vários tipos de barro.
Então, se para ti algo está demorando mais, é porque o teu barro, o teu vaso tem que ser mais trabalhado. Irmãos, é lindo essa passagem. Tem a passagem, tem o processo do tempo, o processo de separar o barro, o processo para todas as coisas. E eu acho lindo porque em um desses processos entra o que já foi lido nessa noite, que é Eclesiastes 3, sobre o tempo. Onde muitas vezes eu e você não sabemos, não queremos, não conseguimos esperar o tempo de Deus na nossa vida. E quanto mais a gente reluta, irmã Suiane, para querer algo do nosso jeito, mais as coisas ficam barradas, esperando você amadurecer espiritual. E Jesus disse: amadurece, filha. E Jesus disse: amadurece, filha. E Jesus disse: amadurece, filha, estou eu para fazer grandes coisas na tua vida, mas amadurece, filha. Cresce, filha, espiritualmente. Ah, como é que cresce, irmã Grace? Cresce descendo, cresce se humilhando diante da presença do Senhor, cresce clamando ao Senhor, cresce buscando, fazendo a vontade do Senhor, cresce renunciando o teu eu, a tua carne, aleluia, cresce agradando a Jeová, cresce agradando a Jesus, porque enquanto você viver nessa mesmice de vida, nada vai acontecer. Jesus tem vitória para a tua casa, Jesus tem vitória para a tua vida, mas ele disse: cresce, filho, espiritualmente, desce a casa do oleiro, vou eu encher, vou eu renovar, vou eu transbordar a minha paz. Mas cresce, cresce, cresce amando, cresce abraçando. Mas é porque dali eu não gosto, fulano de tal eu não gosto. Abraça, porque enquanto tu não abraçar e aceitar que dói menos, tu vai continuar com a tua infantilidade e não vai haver crescimento espiritual. E sem crescimento espiritual, de nada vale a pena você estar gastando os teus dias aqui na terra. É necessário descer, é necessário buscar intimidade, como fala em Ezequiel, capítulo 47, aleluia, onde fala dos rios que ele viu, pastor, aleluia, que quando o medido estava no tornozelo, que quando o medido estava no joelho, que quando o medido estava nos lombos, e depois, pastor, já não dava mais, tinha que nadar, porque não dava passar assim com os pés, não dava. Eu não sei se você entende isso, mas é intimidade. Quanto mais você busca, mais você é cheio. Quanto mais você renuncia à sua carne, mais você é cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, irmã Suiane, eu estou vivendo coisas que eu não posso falar ainda, estou só guardando que Jeová já está fazendo. Mas eu já estou feliz demais, porque quando você busca, minha irmã, e desce de verdade, aleluia, acontece coisas que muitos vão olhar para ti e vão dizer: fulano de tal ali, olha ali, como foi que ela conseguiu aquilo, como foi aquilo. Isso, irmãos, quem tem intimidade com Jesus vai além, porque o Senhor, aleluia, o Senhor dos exércitos, Ele quer sim que você vivencie o melhor dessa terra, como o melhor dessa terra, mas é necessário ter intimidade, e só tem intimidade se tiver oração. Ora enquanto é tempo, adora enquanto é tempo, louva enquanto é tempo, busca enquanto é tempo, porque a glória do Senhor é manifestada sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus. E naquele momento ele disse: tu sabes, Senhor. E o Senhor, aleluia, disse o quê? Profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Está doendo, está profetizando.
profetiza. Está chorando, tá? Profetiza. Está gemendo, tá? Profetiza. Ainda há esperança para a tua casa, ainda há esperança para a tua vida. Ei, eu não aceito essa incredulidade que quer te martigar, te martirizar, que quer te prender. Ei, expulsa a incredulidade da tua vida nessa noite. Chega no teu lar com a tua mão levantada, porque você é bênção do céu. Aleluia, e profetiza. Profetiza na vida do teu filho, profetiza na vida do teu marido, profetiza nas tuas promessas, profetiza aí, ó, o que tem, aleluia, projetado no caderno. Profetiza. Sem fé é impossível agradar a Deus, crente. É necessário fé. Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, né? Que fala, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, irmão, mas é porque eu não tenho fé. Quer dizer, irmão, eu até tenho um pouquinho, né? Que eu ainda venho. Mas a minha fé é bem pouquinho, irmão. A tua fé é maior, irmã. Ei. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então não para de ouvir a palavra do Senhor. Não para de ouvir o teu pastor. Não para de ver as orações, aleluia, as pregações nos grupos. Não para de adorar. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra do Senhor. Ei, irmão, este manual que está na tua mão, ele é para ser usado, praticado diariamente, dia e noite. Não se desvia dessa palavra, pois é ela que te faz flutuar no meio de um vale de ossos secos. É ela que te faz prosseguir, é ela que te faz ir avante, é ela que te renova todos os dias. Busca, profetiza, profetiza. E naquele momento ele profetizou. Ele profetizou, mesmo muitas vezes sem força para profetizar, porque eu sei que muitas vezes nós estamos assim, sem força para profetizar. Mas ele profetizou. E o Senhor disse que ia ver o quê? Vida. Reboliço. Cada osso ia se juntar. Ia vir pele, nervo. Ou seja, o sobrenatural que ninguém pode dar nada por você, ninguém pode acreditar em você. O sobrenatural de Deus te alcança quando você abre a boca e profetiza. Quando está dando tudo errado, irmã. E mesmo assim, você olha pelos olhos da fé e profetiza: eu creio, eu tomo posse, vai acontecer. Deus é fiel, vai acontecer. E o reboliço acontece. O reboliço acontece. Aí começa a mexer. Mexe ali, mexe acolá. E você sabe o que é mais gostoso, irmã, para esse reboliço acontecer e para ter vida, é que o reboliço mexe de uma forma diferente. A gente pensa e profetiza nos dias atuais que o reboliço, aleluia, é para as vantagens vir para a gente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Só que acontece, irmã Suiane, que no more neste reboliço do Espírito Santo para a nossa vida, aleluia, nos levando para perto dele, aleluia, é nos levando para o quarto de oração, é nos levando para aquele lugarzinho que muitas vezes está empoeirado, porque você não chega mais nem perto. O reboliço é nos levando para os pés do Senhor, aleluia, porque enquanto não houver esse reboliço, não tem como ter vida, querido. Às vezes Deus permite algo acontecer, como também já foi falado nessa noite. Aquilo que Deus faz hoje, você pode não estar entendendo, mas amanhã, além de entender, você vai agradecer, porque Ele sabe o que é melhor. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Você precisa apenas descer e se encontrar com Ele.
Porque enquanto não houver essa intimidade, não tem como acontecer o reboliço. Não estou dizendo que o reboliço não vai acontecer ao teu favor. Vai acontecer. Mas primeiro, para Ezequiel ter aquela autoridade, aquela maturidade espiritual, ele precisava saber quem ele estava servindo. Ele precisava saber quem estava com ele. Quem é que está contigo? É o teu amigo verdadeiro, fiel, Jesus Cristo de Nazaré? É ele mesmo? Eu não sei, irmã, se é ele. Eu não tenho muita certeza se ele está comigo todos os dias. Eu não sei. Eu vou tentar te ajudar. Lá em Tiago, capítulo 4, se eu não me engano. Capítulo 4. Fala a respeito da amizade com Deus, é inimizade com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nessa palavra você pode refletir como é que está o teu relacionamento com Deus. Nessa palavra você pode refletir como é que está o grau de intimidade com o Espírito Santo. Ele está sendo verdadeiramente o teu amigo? É Ele que você escolheu para ser o teu amigo? É Ele verdadeiramente? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, naquele momento em que Ezequiel profetizou, o reboliço aconteceu. Mas para o reboliço acontecer é necessário estar na posição. É necessário estar cumprindo e fazendo a vontade do Senhor. Exercendo o chamado. Exerça aquilo que Deus te chamou para fazer. Exerça aquilo que o Espírito Santo te orienta. Exerça. Aleluia. Porque quando você obedece, querido. Aleluia. Lá em Deuteronômio você vai ver todas aquelas bênçãos. Deuteronômio 28 você vai ver todas aquelas bênçãos da obediência para quem obedece. Se você obedece, você vai ser repleto de bênçãos. Você não precisa estar correndo atrás da bênção A, da bênção B, da bênção C. Eu vou correr ali, porque Deus tem que me abençoar ali. Não! Sabe por quê? Porque as bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão correr atrás de você, querido. Basta obedecer, obedece. Jesus te chama para um compromisso maior, obedece. Obedece, obedece, desce, 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 obedece. Desce, obedece, desce, obedece. Que vou eu fazer o reboliço. Aleluia, vou juntar cada osso. Aleluia, vou sim estender nervo, pele. Aleluia, vou sim. Aleluia, fazer tudo isso ao teu favor. Apenas obedece. Aleluia, seja filho, não seja bastardo, obedece. Obedece. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, depois de tudo aquilo, ainda assim, com cada osso junto, com cada corpo acertadinho, ainda assim não se levantaram. Mas era necessário ter o sopro do Espírito Santo. Não sei se você está entendendo nessa noite. Mas como já foi falado no começo da pregação, não basta estar apenas de corpo presente. Tem que estar de corpo, alma e espírito. Sedentos por Jesus. Sedentos por Jesus. Aí sim, o Espírito Santo usa na tua vida, faz na tua vida. Assim o Senhor fez. Aleluia, glória a Deus. Assim foi feito. Aleluia. O Senhor mostrou para Ezequiel que sim, ainda com tudo dando negativo, com tudo desacreditado, ainda assim com a visão totalmente torta, com a visão totalmente negativa, o Senhor mostrou para Ezequiel que ainda assim é possível
renascer. Ainda assim é possível o homem nascer de novo. Ainda assim, sabe por quê? Porque ele estava pronunciando, ele estava falando da casa de Israel. Aleluia, quem era esse povo? Era a gente, irmãos. Aleluia, era a gente, era o povo de Deus que estava deixando de fazer a vontade do Senhor para agradar a deuses estranhos. Então o Espírito Santo está dizendo, ainda tem jeito. Não limite o poder de Deus na tua vida. Deus quer te usar. Você é canal de Deus na terra dos viventes. Você é bênção do Senhor. Então não limite o poder de Deus na sua vida. E até aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus, glória a Jesus.